Amém. Graça e paz. Obrigado, Cida. Louvado seja Deus. Estamos agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos mais uma vez reunidos nesse culto, vendo alguns irmãos aí, nosso irmão Zé Augusto, bom lhe ver, Zé. Zé teve um período que não pôde estar conectado, mas graças a Deus já resolveu a situação, está aí conosco, isso é muito bom. Enfim, bom estar com os irmãos, começando mais uma semana na presença do Senhor e em comunhão. Nosso texto hoje, meus irmãos, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 10. Creio que todos acharam. Vamos, então, o texto bíblico em oração, pedindo ao Espírito Santo que fale ao nosso coração. A Ele todo louvor. Aqui na minha versão, o título é A Ressurreição de Cristo é Real. Existem aí, com certeza, outros títulos. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que pegueis com convicção a palavra que vos anunciei, caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Senhor, aceita a nossa gratidão. Pedimos que o Teu Espírito Santo ministre ao coração de cada um dos Teus filhos e filhas conectados ao culto. Pedimos a Tua direção, a Tua unção, em nome de Jesus Cristo, por quem temos acesso à presença do Pai. Amém. Graças a Deus. Paulo começa falando acerca do evangelho que ele anunciou para a igreja lá em Corinto. O evangelho da salvação. Gostaria de utilizar esse tema para a nossa reflexão dessa noite. O evangelho da salvação. Observem que Paulo diz assim: irmãos, lembrai-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Primeiro, Paulo pregou o evangelho da salvação para esses irmãos. Eles receberam essa palavra e aqui a oração, o desejo de Paulo é que eles estejam firmes nessa palavra que eles receberam, nesse evangelho.
Quando a gente fala o evangelho da salvação, aí vem aquela pergunta: existem outros evangelhos que não seja o evangelho da salvação? Infelizmente, sim. Tanto que o próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: se alguém vier trazendo outro evangelho, até mesmo anjo, não aceitem, considerem anátema. Então, existem outros evangelhos, outras novidades. É claro que quando falamos outro, não estamos dizendo que é o evangelho verdadeiro. São falsos evangelhos, como existem falsos profetas, como existem tantas coisas falsas no mundo. Infelizmente, existem também textos falsos e mensagens falsas, doutrinas falsas. Infelizmente existem, mas não é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar do verdadeiro. Então, o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho que Paulo pregou. E ele diz, ele afirma exatamente isso: irmão, lembrai-vos, ou lembro-vos, eu estou lembrando a vocês do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste, no qual estáis firmes. Quando Paulo fala isso, meus irmãos, ele está afirmando, declarando que aceitar Cristo como nosso Salvador, firmar uma aliança com Cristo, é apenas o começo de uma caminhada toda com Cristo. Então, no momento em que aceitamos o senhorio de Cristo na nossa vida, assumimos um pacto de aliança com Cristo, nós estamos começando uma caminhada com Cristo. Nós estamos dando o primeiro passo de uma caminhada com Cristo no Evangelho. E aí no versículo 2 ele diz: por meio dele, desse Evangelho, também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei, caso contrário, tendes crido em vão. Então é isso que ele está dizendo. Você assumiu um pacto de aliança com Cristo, está com ele, deu sim para Jesus, então você deve permanecer nessa palavra, porque esse é o evangelho que salva. É o evangelho de Cristo, a mensagem da salvação é essa aqui, a mensagem da cruz, ele vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Desde que vos apegueis com convicção. Não é aquele evangelho as nossas conveniências, as nossas necessidades físicas, emocionais, tudo isso faz parte de uma vida com Cristo. Cristo cura, salva, liberta, abençoa, transforma, dá nova vida. Cristo faz e tem poder para tudo isso. Mas o evangelho que salva, Paulo vai dizer aqui exatamente isso, que a gente tem que ter essa convicção na palavra que ele nos anuncia, para que não venhamos crer em vão. Que existe isso, irmãos. Muitas pessoas que estão até dentro das igrejas, mas que a sua fé não está firmada de uma forma convicta. E Paulo está falando sobre isso. Essa convicção da fé que você crê, do evangelho que você crê, o evangelho da salvação, Cristo. Então ele pede que os irmãos tenham cuidado, aqueles irmãos lá de Corinto tenham cuidado, para que eles não, de repente, estejam desenvolvendo um relacionamento vão, uma fé vã, com outras motivações que não seja a motivação que Deus de fato quer. E aí ele vai aqui no versículo 3 exatamente falar qual é o evangelho que ele está pregando. Que evangelho da salvação é esse? Versículo 3. Porquanto o que primeiro vos transmiti foi que também eu recebi essa palavra e passei para vocês, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Observe
Primeiro, ele está dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a mensagem central do Evangelho. Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Quando Paulo fala, meus irmãos, segundo as Escrituras, Paulo está dizendo que a ressurreição de Cristo foi prevista. As Escrituras aqui referem-se às profecias do Primeiro Testamento, da Primeira Aliança, toda ela, todo o Primeiro Testamento faz menção, aponta para Cristo. Não só o livro de Isaías, considerado o livro messiânico, Zacarias, mas todo o Antigo Testamento, os Salmos, que nós estudamos inclusive pela manhã, eles apontam para Cristo, essas Escrituras apontam. Então, a morte de Cristo não foi acidental, a morte de Cristo não foi uma ação apenas do governo romano e dos judeus que não aceitaram, mas a morte de Cristo estava prevista, e aí Paulo diz, segundo as Escrituras, estava escrito a respeito disso. O que aconteceu foi o cumprimento do que de fato estava escrito. Então, quando ele se refere aqui, segundo as Escrituras, é segundo o que estava escrito a respeito dele. Outra coisa, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e no verso 4 ele fala, foi sepultado. Meus irmãos, parece simples isso aqui, mas quando Paulo afirma que Jesus foi sepultado, Paulo está dizendo que o sepultamento atesta o óbito de Jesus. Dizem que Jesus não ressuscitou, que Jesus não era, de fato, veio, morreu, ressuscitou como homem aqui, Deus se fazendo carne. Muitas pessoas negam a humanidade do Senhor, que Jesus veio em carne, e a Bíblia diz que esse Espírito não é de Deus. Mas aí Paulo está dizendo que Jesus morreu, e isso é fato, todo mundo viu, e ele foi sepultado. Então aí é o atestado do óbito de Cristo. Ele de fato foi sepultado, então ele morreu. O sepultamento atesta o óbito. E ele ficou ali 3 dias na sepultura. Quando a gente fala 3 dias, começou na sexta e foi até o domingo. Sexta, metade da sexta, depois entrou pelo sábado e Jesus ressuscita no domingo. E aí ele diz, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Isso também nos mostra, é claro, meus irmãos, a veracidade das Escrituras, a autenticidade, a inerrância da palavra de Deus. Então, esses são os 3 aspectos mais importantes para a defesa do verdadeiro Evangelho. É a mensagem central do Evangelho. Primeiro, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Depois, ele foi sepultado, sepultamento atesta o óbito. E terceiro, ele ressuscitou dentre os mortos no 3º dia, também segundo as Escrituras. Então, aqui está o tema central do Evangelho que Paulo prega. E é isso que ele está dizendo. Vocês receberam esse Evangelho, estão firmados nesse Evangelho. Caso isso não aconteça, nossa fé está sendo em vão. Estamos crendo em vão, porque o Evangelho verdadeiro é Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou. E se você quiser ir um pouco antes, Cristo nasceu, Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. Então, essa é a mensagem central do Evangelho. Nós cantamos há pouco aí, Jesus seja o centro.
Amados, a centralidade de Cristo é uma necessidade da igreja. A igreja do Senhor precisa ter essa centralidade, precisa ter esse foco, precisa ter esse entendimento, precisa ter essa motivação, que o evangelho é isso, o evangelho é Cristo no centro. Não é o homem, mas é Cristo no centro. Então, essa é a mensagem central do evangelho que Paulo faz um esforço enorme para passar para a igreja de Corinto. E aí, a parte seguinte, podemos chamar de terceira parte, é quando Paulo fala a respeito do seu chamado. Aqui, a partir do versículo 6, primeiro ele fala das aparições de Jesus, porque além, meus irmãos, de Paulo falar da ressurreição, Paulo traz aqui provas inequívocas de pessoas que tiveram a experiência de conviver fisicamente com Jesus pós-ressurreição, são testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Ele aparece a muita gente, inclusive depois ele fala aqui a mais de 500 irmãos, e por fim, aí já após a sua ascensão, Jesus aparece novamente a Paulo no caminho, na estrada de Damasco. Os irmãos sabem o testemunho de Paulo lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E aí ele diz que apareceu a ele como alguém que nasceu fora do tempo. Ou seja, por que Paulo está falando isso? Porque Paulo era um apóstolo. E o apóstolo pressupõe alguém que teve uma convivência, que viu Jesus, que esteve com ele. Era uma das condições para ser apóstolo, é estar fisicamente com Jesus. E aí Paulo tem essa experiência lá na estrada de Damasco. É provável que Paulo não tenha visto Jesus face a face, ele viu o clarão, e seus olhos foram ofuscados. Só o clarão da presença de Jesus lhe ofuscou os olhos e ele ficou cego. E aí ele segue até a casa lá do servo de Deus Ananias, que orou por ele. Então, essa aparição de Cristo a Paulo no estado de Damasco fala justamente disso. Paulo se apresenta como um apóstolo que nasceu fora do tempo, estava entre os 12, então é como um apóstolo ali que chegou depois. Por isso mesmo ele não se considera assim digno de ser um apóstolo. Paulo apresenta aqui não é uma falsa modéstia, mas é fato, ele dizer que o fato de não fazer parte da escola apostólica, dos 12 apóstolos, ele não se considerava um apóstolo, mas ele, de fato, foi um apóstolo, e Jesus o chamou. E aí até ele vai dizer, lá na frente, que faz jus a esse chamado. Isso é importante. A partir do versículo 9, diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. A gente sabe, meus irmãos, que Paulo era um homem muito bem intencionado, um fariseu convicto, defendia a unhas e dentes a lei, os princípios da lei de Moisés, porém, ele mesmo vai declarar que não tinha o entendimento. Ele era um homem de Deus ali, entendia isso, mas não tinha o entendimento, e ele acabava com esse zelo extremo, porque precisamos pensar nisso, também é um ponto de reflexão importante para nós. De repente a gente está tendo um zelo tão grande, e esse zelo, na verdade, não está sendo bem ou adequadamente direcionado. Quantas pessoas são bem intencionadas, mas essa boa intenção não é corretamente aplicada, né? Então, Paulo era essa pessoa, bem intencionado. Tem muitas pessoas sinceras, bem intencionadas, mas de repente estão no lugar errado.
Era o que acontecia com ele. E ele atropelava, ele mandava prender, era zelo, ele tinha aquele zelo por Deus. E ele diz aqui, eu persegui a igreja de Deus. Isso, meus irmãos, alguns dizem que foi um problema que acompanhou Paulo durante toda a sua vida, até a morte. Paulo carregava esse problema psicológico de que ele foi um perseguidor da igreja, não conseguia, não era um problema totalmente resolvido na vida de Paulo. O fato dele ter sido esse perseguidor da igreja, tanto que quando ele encontra com Cristo, e ali na conversão, Jesus diz exatamente isso para ele, por que me persegue? E aí ele tem aquela surpresa, quem és, Senhor? E aí Jesus fala para ele, eu sou Jesus a quem tu persegue. Meus irmãos, que coisa terrível. É você pensar que está agradando a Deus e está fazendo exatamente o contrário. Pensar que está fazendo a coisa certa e está fazendo o contrário. Paulo viveu esse drama. E aí dizem que ele não conseguia ter essa situação bem resolvida na sua vida, porque pesava muito esse fato. E aí o verso 10, ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. Mas isso é lindo de Paulo, a gente ouvir e também a gente pensar sempre nisso. Eu sou o que sou, não é por mim, mas é pela graça de Deus. Só pela graça de Deus eu sou o que sou. Só pela graça de Deus eu estou aqui ministrando a palavra com os irmãos, compartilhando com você. Próximo dia 14 de setembro, agora, daqui a 15 dias, eu devo compartilhar aqui o meu testemunho no culto. Possivelmente estaremos ainda no culto online. Por que eu vou compartilhar o meu testemunho no culto? Alguns irmãos não conhecem assim, os detalhes do meu testemunho, mas no dia 14 eu faço 40 anos no Evangelho. 40 anos, dia 14 de setembro, agora para o mês, eu completo 40 aninhos que nasci de novo, no dia 14 de setembro de 1980. E tem alguns detalhes que eu quero compartilhar com os irmãos aqui no culto. Mas estar aqui hoje falando com os irmãos é só pela graça mesmo do Senhor. Estarmos em Cristo é pela graça. E aí Paulo está dizendo aqui exatamente isso. Eu só sou o que sou pela graça. Foi Deus que teve misericórdia. Foi a graça que me alcançou. E aí ele diz, mas essa graça de Deus aplicada em mim, ou investida em mim, não foi em vão, não foi inútil. Isso é interessante também. Você ter essa convicção de que há um retorno da graça de Deus, há um feedback para Deus, a obra dele na sua vida. O investimento que Deus fez na sua vida está tendo um retorno. Aleluia por isso. E Paulo diz isso, olha, não foi inútil, trabalhei mais do que todos os apóstolos. Todavia, não eu. E ele faz questão de declarar, mas a graça de Deus que vive em mim. Aleluia. Então, meus irmãos, por que nós estamos aqui? Pela graça. Quem era João? Quem era você? Mas a graça nos trouxe. E aí Paulo está dizendo, eu estou fazendo jus a esse chamado, estou servindo, estou trabalhando, estou me dedicando, e é uma aplicação que a gente tem que fazer também. Qual tem sido o meu retorno para Deus? É claro que não vamos pagar nunca essa dívida. Nunca vamos. Gosto muito daquele corinho, né? Quando ele diz que nunca vou entender, nunca vou saber o quanto custou os meus pecados lá na cruz. Você consegue ter noção de quanto custou os seus pecados lá na cruz? Eu não tenho noção. Foi muito mais do que eu possa imaginar. E tudo que eu fizer para Deus é muito pouco e pequeno, considerando o que Ele fez por mim. Porém, meus irmãos, nós temos que dar esse retorno para o Senhor. E aí Deus
o Cristo olhar para nós e saber que o trabalho dele está tendo um retorno. Então, para concluir, são 3 elementos importantes e fortes que aparecem aqui no livro, nesse texto de Coríntios. Primeiro, o Evangelho de Cristo, baseado na morte, no sepultamento e na ressurreição. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Essa é a base, essa é a mensagem central do Evangelho. O segundo ponto é justamente a veracidade das Escrituras. Qual é o Evangelho? O Evangelho é aquele que está baseado nos fatos e que são descritos e nos chega através não de qualquer livro ou de qualquer trabalho, de qualquer obra, mas das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, ela atesta o Evangelho. A Igreja Católica Romana comete um erro muito grande. Continua cometendo esse erro. Eu não sei por que isso. Declarar que a Igreja está acima da Bíblia. Que a Bíblia é um resultado da Igreja. Que a Bíblia foi forjada na Igreja. Isso não é verdade. É o contrário. A Igreja, ela foi forjada na Escritura. O que é que Jesus diz lá em Mateus 16? Jesus diz lá em Mateus 16, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa afirmação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a palavra de Deus, ela deu vida a tudo que existe. É só ir lá para Gênesis para confirmar. A palavra de Deus, ela nos atesta a existência da igreja. A igreja foi forjada na palavra. E a igreja tem essa base. É só você ver, por exemplo, no Sermão da Montanha, fica tão claro isso. Todo aquele que edifica, todo aquele que ouve a minha palavra, ouve esta palavra e a pratica, é semelhante ao homem que edifica sobre a rocha. É a palavra que dá sustentação. Então, a igreja não é o resultado, a Bíblia não é o resultado da igreja. A igreja não é a mãe de todos nós. A igreja do Senhor somos nós, um povo. E esse povo, chamado igreja, tem a palavra de Deus como a sua regra de fé e de conduta. Então, as Escrituras Sagradas que nos norteiam. Então, não tem essa de que a igreja está acima, mas a igreja está forjada na palavra. Eu quero compartilhar 3 versículos com os irmãos. Porque o que acontece? Jesus, meus irmãos, chama os seus apóstolos, treina esses apóstolos e envia esses apóstolos. O que é que ele faz? Ele chama. E qual o treinamento? O treinamento é o Evangelho que nós acabamos de falar. Jesus nos dá o Evangelho da graça, que veio da sua morte na cruz. Paulo diz, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou. Então, Jesus treina os apóstolos, dá a palavra para eles e os envia. Atos capítulo 1, versículo 8. Primeiro Atos capítulo 1, versículo 4, ele diz, não se afastem de Jerusalém, mas recebam antes que o Espírito Santo venha, antes que a promessa aconteça. E o versículo 8 de Atos 1, ide, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o que é que o discípulo tem que fazer? Primeira coisa, o discípulo é humilde. Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Eu sou um apóstolo, mas eu sou o que sou pela graça de Deus que está em mim. Só isso. Em Romanos 7, 23 e 24,
não precisa ler, mas você guarda aí a referência. Lemos: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo falando. Ou seja, ele era um homem extremamente humilde, entendendo as suas fragilidades, mas crendo nesse chamado e nessa capacitação do Senhor. Então, essa é uma característica do discípulo chamado por Jesus, que é você que foi chamado, e eu também. Segunda característica, o discípulo personaliza o evangelho da salvação e desfruta desse evangelho. Meus irmãos, nós temos que personalizar, já falei isso algumas vezes, personalize o evangelho traga isso para a sua vida. Quantas vezes a gente olha para um texto bíblico e fala assim, olha, irmão, fulano precisava ouvir isso aqui. Vai para um culto, eu gostaria de ter trazido fulano para ver esse culto. Mas é você que está ali, é você que está exposto à palavra. Então, traga para você, e Paulo tinha isso. Aqui em Romanos também, capítulo 2, versículo 16, ele diz, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, vai chegar esse momento do julgamento por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, é o meu evangelho, aquele evangelho que eu defendo, tá certo? Personaliza isso, ele personaliza o evangelho. E o terceiro ponto, o discípulo não se gloria, não faria absolutamente nenhum sentido o discípulo se gloriar, entendendo que a glória é do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, está escrito, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, discípulo e discípula de Jesus, o discípulo, ele é humilde, o discípulo personaliza o evangelho e o discípulo não se gloria. Antes, ele transfere a glória para o Senhor. Creia nas Escrituras. Elas testificam de Jesus. As Escrituras confirmam o evangelho de Cristo. Espere, porque Paulo fala aqui também dessa esperança da ressurreição nossa, já que a ressurreição de Cristo, talvez aí na sua Bíblia tenha até esse título, em algumas Bíblias, em algumas versões, o título aí de 1 Coríntios capítulo 15 é a ressurreição de Jesus é o penhor da nossa ressurreição. Talvez aí na sua Bíblia esteja escrito assim. O que é o penhor? O penhor é a garantia. Então, a ressurreição de Cristo nos dá a garantia de que nós também ressuscitaremos. Ou seja, é o penhor, não é? Então, isso é maravilhoso. Deus seja louvado. Então, tem essa esperança. E, por fim, meus amados irmãos, pregue somente o evangelho. O compromisso, seu compromisso, nosso compromisso, pregue o evangelho. Não é o evangelho é somente o evangelho. É isso que Paulo pregava. Paulo pregava o evangelho de Jesus Cristo. E aí eu ouvi até isso recentemente, alguém dizer, olha, tem pessoas que pregam o evangelho, mas tem aqueles que pregam somente o evangelho. Eu fico com esse. Eu quero pregar somente o evangelho. A gente ensina outras coisas para outras questões, para outras necessidades, compartilha outras informações, mas quando o assunto é o evangelho da salvação, ele é exclusivo. Glórias ao Senhor. Deus abençoe. Centralidade de Cristo, evangelho da ressurreição,
ou melhor, da morte, sepultamento e ressurreição, é o evangelho da salvação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecidos ao Senhor por mais esse encontro. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pelo sacrifício salvífico, vicário. Nós não podíamos estar ali, não poderíamos pagar pelos nossos pecados, já que não somos perfeitos. E o único sacrifício que satisfaz ou satisfez a justiça de Deus era o sacrifício de um justo Cordeiro Imaculado. Nós jamais alcançaríamos essa condição por nós mesmos. Aleluia, Senhor, porque o Senhor, por sua misericórdia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se sacrificou em nosso lugar. E esse é o Evangelho. Nos ajuda a viver essa palavra, Pai, a centralizar toda a nossa atenção, todo o nosso empenho, nosso esforço, Pai amado, nossas motivações no fato de que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Por isso nós estamos aqui. É por tua graça que estamos aqui. É pelo perdão que foi liberado que estamos aqui. Te apresentamos, ó Deus, cada um dos teus filhos e filhas, salvos por ti, homens e mulheres, chamados para ser discípulos do Senhor. Nos ajuda a honrar esse chamado, a defender esse chamado, a defender o Evangelho, o verdadeiro Evangelho do Senhor. Ó Pai, como testemunhas fiéis, leais ao Senhor. Ser com o teu povo, nós te pedimos a tua bênção. Te apresentamos também a realidade do país e do mundo, as pessoas que estão enfermas, aquelas que perderam também seus entes queridos. Meu Deus, tem misericórdia. Pai amado, socorre. O nosso socorro vem do Senhor. Vivemos em um mundo, Senhor, de muitas lutas e provações. Queremos, ó Pai, a cada dia nos mantermos firmes, focados em Jesus Cristo e buscando de Ti, Senhor, aquilo que o homem não pode fazer. Tem coisas que o homem não pode fazer, que a ciência não pode resolver, só o Senhor. Nós esperamos em Ti para essas situações. Aceita a nossa gratidão. Obrigado pelo domingo. Obrigado pelo primeiro dia da semana, obrigado pelo dia do Senhor. E colocamos, Pai, confiamos a Ti a semana que começa, Pai amado, cada um dos seus filhos com as suas lidas, com os seus afazeres, seus compromissos. Pai, que o Senhor guarde e conduza para que o Teu nome seja sempre glorificado em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia.